A gente conversa agora a respeito da tensão Japão-China. Vocês vão lembrar, a gente esteve cobrindo como houve até barcos da guarda costeira chinesa circulando ilhas do Japão, como houve uma ameaça de um cônsul chinês em Osaka de mesmo cortar a cabeça da premier japonesa Sanae Takaichi, depois que ela havia falado a respeito da possibilidade de participação do Japão em um conflito envolvendo Taiwan. Um cenário agora que se agrava, a gente teve a seguinte notícia no final de semana. Caças chineses apontaram os radares, travaram seus radares em aviões japoneses perto da ilha japonesa de Okinawa. A gente vai entender essa história na sequência. Eu converso com Emanuele Coure, nossa editora de China. Vamos lá então, uma ótima tarde para você, Manu, uma ótima tarde então para o público também. Vou pedir que o público receba bem a Emanuele Coure, tão querida então, nossa editora de China aqui no Epoch Times, sempre nos ajudando com os assuntos de Eurásia. Manu, vamos desdobrar esse cenário. Radares então chineses travaram em caças japoneses ao longo do final de semana. Explica pra gente o que aconteceu. Bom, Marcos, antes de tudo, muito obrigada por me receber. Boa tarde também para a nossa audiência aqui. O que aconteceu foi basicamente o seguinte: o regime chinês tinha mandado um porta-aviões, o Liaoning, para realizar alguns exercícios militares ali perto da ilha de Okinawa, que é essa ilha japonesa. E nisso eles estavam realizando alguns exercícios com as aeronaves, com os caças chineses. Basicamente, eles estavam treinando ali para fazer a decolagem e também a volta desses aviões. Só que acontece que justamente por eles estarem fazendo a realização desses exercícios próximo ali a essa ilha de Okinawa, vale um adendo aqui, eles não chegaram a adentrar a área de defesa ali do país. Então, eles não invadiram esse território japonês, no entanto, eles estavam realizando exercícios ali justamente do lado dessa ilha. E por conta disso, o Japão enviou então vários caças de reconhecimento e monitoramento para eles acompanharem o que estava acontecendo ali. Só que quando eles enviaram esses caças japoneses, os caças chineses começaram a mirar, então, o radar deles, que é realmente o que eles utilizam para fazer a mira, para realmente fazer algum tipo de ataque, e começaram a mirar nesses caças japoneses. Só que acontece que isso chamou bastante atenção, porque, além de, claro, isso já indicar a possibilidade de que eles poderiam estar se preparando para atacar esses caças japoneses, eles permaneceram nessa posição de fixar realmente o radar deles nesses caças japoneses por um bom tempo. Isso aconteceu 2 vezes, uma das vezes aconteceu de tarde, durante mais ou menos 3 minutos, e o outro acontecimento foi durante a noite, onde durou muito mais tempo. Esses caças chineses ficaram fixando o radar deles nesses caças japoneses por cerca de meia hora. Claro, eles ficaram procurando esses caças, isso não aconteceu de forma contínua, porque obviamente os caças japoneses não ficaram parados ali. No entanto, isso acendeu um alerta muito grande para o governo japonês. Eles inclusive fizeram várias declarações dizendo que isso é muito perigoso e mandaria um sinal que ajudaria a fragilizar ainda mais a relação entre os dois países, que já estava bem tensa, principalmente depois que a gente teve aquela declaração de Sanae Takaichi dizendo que o Japão então teria que intervir caso o Partido Comunista Chinês decidisse fazer algum tipo de ataque à ilha de Taiwan. A gente tem acompanhado, como você comentou, talvez a gente até possa desdobrar mais essa questão, só que realmente depois que a Sanae Takaichi fez esse comentário, a gente teve então um outro comentário, uma resposta do cônsul do Japão ali em Osaka, que é uma região do Japão, dizendo que ele cortaria a cabeça de Sanae Takaichi por conta dos comentários que ela fez quanto a uma possível interferência militar do Japão, e desde lá a relação entre os dois países tem escalado bastante, e nesse último desdobramento então a gente teve esses caças chineses mirando, colocando ali por um bom tempo na mira deles para acertar realmente esses caças japoneses. Vale destacar aqui que ninguém se feriu, não teve realmente nenhum tipo de ataque por parte do Partido Comunista Chinês. No entanto, como eu comentei, houve um alerta muito grande dentro do governo japonês por causa disso. Manu, e ajuda a gente a navegar também o outro aspecto dessa questão. Muita gente fica especulando, se houver um conflito sobre Taiwan, 2 das grandes incógnitas são: o Japão interferiria militarmente ou os Estados Unidos interfeririam militarmente? Haveria uma intervenção no sentido de tentar defender ou proteger Taiwan? E recentemente houve reportagens ambíguas, algumas citando que Trump estaria então pedindo até para Sanae Takaichi baixar o tom quanto a Taiwan e tentando apaziguar a questão. Sanae Takaichi e outras fontes no Japão negam isso, dizem que não teria comentários do Trump pedindo nenhuma baixada de tom e que a coisa não seria por aí. Ajuda a gente a navegar essa tensão.
O quão tensionado está agora entre China e Japão continua num pico após aqueles comentários do cônsul em Osaka e a posição americana. Teve alguma manifestação? A gente estava cobrindo agora há pouco a estratégia de segurança nacional divulgada pelos Estados Unidos, aonde aparentemente havia aí um compromisso firme em manter a segurança, manter a estabilidade no leste da Ásia. Perfeito, Marcos. Bom, na verdade, nos últimos tempos, a gente viu uma escalada bem grande nas tensões entre Japão e China, justamente depois que a gente teve esses comentários da Sanai Takaichi. Vale destacar aqui que não somente ela não voltou atrás com esses comentários, como o Japão, realmente o governo japonês, negou repetidas vezes que então Trump teria pedido para Sanai Takaichi abaixar o tom com o regime chinês. E até, na verdade, vale destacar aqui, porque essa reportagem do Wall Street Journal foi encarada, inclusive, por vários especialistas como algum tipo de propaganda do Partido Comunista Chinês. A gente não vai entrar nisso, claro, porque é outro assunto, mas vale a pena a gente destacar isso, porque já existiam algumas acusações ligadas ao Wall Street Journal, que em algumas reportagens eles então tentariam distorcer alguns fatos para favorecer o Partido Comunista Chinês. Então a gente já teve essas acusações e alguns especialistas então trouxeram à tona que essa reportagem afirmando que Trump então teria pedido para que Sanai Takaichi abaixasse o tom com o regime chinês poderia ser, na verdade, uma propaganda do regime chinês, fazendo de alguma forma, tentando fazer com que o Japão parecesse fraco justamente nessa situação onde eles precisam do apoio americano. E bom, brevemente sobre a escalada de tensões entre o Japão e a China nos últimos tempos, além de algumas tensões militares que a gente viu no país, como por exemplo essa desse final de semana, na semana passada, na quinta-feira, o Partido Comunista Chinês enviou mais de 100 navios para navegarem ali na região, não somente passando perto do Japão, mas também perto da ilha de Taiwan, perto das Filipinas. E vale destacar, esse foi o maior destacamento naval que o regime chinês já mandou ali para a região, então vários países, além do Japão, também ficaram alerta com isso. Além disso, depois que a gente teve um anúncio, na verdade, no meio de todas essas tensões, do ministro de Defesa japonês, dizendo, então, que o Japão destacaria para a ilha de Yanaguni, que é a região, o território mais próximo que o Japão tem ali da ilha de Taiwan, que eles destacariam para essa ilha vários mísseis. Claro, vale destacar aqui que, na verdade, desde 2023, eles já estavam planejando esse destacamento dos mísseis. No entanto, essa confirmação de que eles enviariam os mísseis aconteceu justamente no momento em que eles estavam ali aumentando as tensões com o regime chinês e foi encarado pelo partido da China, como uma provocação do Japão. Logo depois disso, então, a gente teve o regime chinês enviando várias embarcações para rodear ali uma das ilhas contestadas da região, que o Partido Comunista Chinês disse que seria sua, mas, na verdade, é uma ilha que atualmente ela é governada pelo Japão, que é a Ilha Senkaku. Então, a gente teve todos esses desdobramentos militares. Além disso, a situação também partiu para o aspecto diplomático. Eles cancelaram várias reuniões, que eles tinham reuniões diplomáticas. O regime chinês pediu que as pessoas de dentro da China evitassem ir para o Japão, evitassem fazer turismo no país, evitassem, se eles estivessem planejando ir estudar no Japão, que também, por agora, pelo menos, congelassem a saída ao país. Além disso, também ameaçou cortar a importação de frutos do mar do Japão. Então, a questão ali começou a se intensificar bastante. E agora, até só concluindo, Marcos, o que você perguntou sobre a questão dos Estados Unidos, é bem interessante, na verdade, até eu não sei se você quer entrar nisso ou não, mas o Japão é realmente muito importante e até mesmo nessa estratégia ali que foi divulgada pelo governo americano, nessa estratégia de defesa nacional, Donald Trump falou muito sobre a questão da importância dos países, dos aliados americanos da primeira cadeia de ilhas. E justamente o Japão faz parte dessa primeira cadeia de ilhas. E o governo americano citou nominalmente o Japão como um dos países que o governo americano precisaria estimular e até mesmo usaram a palavra pressionar para que eles tivessem um desenvolvimento não somente em investimento no setor de defesa, mas até mesmo um investimento militar. Você até comentou, quando você estava discutindo essa questão com o Paulo ali e com o ministro Ernesto Araújo, sobre essa questão de uma licença que o governo americano parece estar dando nos últimos tempos para um desenvolvimento militar do Japão. Então, e realmente isso parece estar acontecendo. Então, é muito interessante porque a gente vê um apoio maior realmente dos Estados Unidos para os seus aliados na região, justamente para tentar conter essas agressões do Partido Comunista Chinês. Manu, para a gente encerrar brevemente, tem aqui coisa interessantíssima. Você estava até me mandando aqui na redação anteriormente que no mesmo dia
uma embarcação chinesa disparou 3 sinalizadores contra um avião de patrulha das Filipinas. E quando se fala de tensão na Ásia, claro, tem a questão de Taiwan e do Japão, mas indo mais ao sul, existe a disputa, então, por território nas Filipinas. O Recife de Scarborough é um território disputado entre os dois. Tem até um julgamento do Tribunal Internacional de Haia em 2015 que cedeu soberania para as Filipinas, a China não respeita, e esse é outro dos atritos que fica moldando a região. Só para a gente brevemente ter um pouco mais do panorama, teve coisa com as Filipinas também então nessa história? Teve sim, Marcos. Nesse mesmo dia que eles enviaram então essas aeronaves para fazer os exercícios militares e miraram nos caças japoneses, um navio chinês, ele disparou foram 3 sinalizadores em cima de um avião filipino que estava, na verdade, fazendo o reconhecimento do território. De acordo com o governo filipino, eles tinham enviado esse avião justamente para ele fazer um monitoramento, principalmente ali dos pescadores da região. E nisso, no meio desse reconhecimento que o avião filipino estava fazendo, esse navio chinês, então, que estava atracado em uma das ilhas ali, que é dominada atualmente pelo regime chinês, que ele começou a disparar esses sinalizadores e teria colocado em risco, então, a vida das pessoas que estavam dentro desse avião. No entanto, é até importante destacar que, principalmente nessa questão das Filipinas, essa questão dos ataques do regime chinês contra embarcações e também aviões das Filipinas tem acontecido cada vez mais frequentemente. Como você comentou, tem essa questão das disputas territoriais, porque tem a questão das linhas de 9 pontos ali do Partido Comunista Chinês, onde ele afirma que cerca de 85% ali do Mar do Sul da China, então, pertenceria ao regime chinês. Mas, como você mesmo disse, o Tribunal Internacional de Haia, em 2015 e 2016, ali eles concluíram que essas reivindicações do regime chinês, elas não teriam nenhuma base legal. No entanto, o regime chinês continua fazendo, então, essas ações para tentar impedir que esses países, como, por exemplo, as Filipinas e até outros, como, por exemplo, o Vietnã, que, então, eles consigam navegar nessas águas que, a princípio, são deles. Perfeito, então, muito obrigado, Manu. Sempre um prazer te receber. E, na sequência, a gente segue, então... aliás, pessoal, antes da gente seguir, quem ainda não está seguindo a Manu no canal China em Foco, um canal também ligado ao Epoch Times, um blog onde ela está fazendo acompanhamento de China, de Ásia, tudo sobre geopolítica do leste da Ásia. A produção vai deixar aqui no chat ao vivo, acompanhem a Manu ali também no China em Foco. Muito obrigado então, Manu, e na sequência a gente passa para as nossas manchetes do Brasil e do mundo.